porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Este é o tema sobre o qual eu desejo falar, ou o texto, os ungidos dos últimos dias. Eu creio que estamos vivendo no tempo do fim. Eu acho que a maior parte das pessoas que o leitor da Escritura, ou até mesmo um crente, sabe que nós estamos no final da história do mundo. Para nada servirá escrevê-la, porque não haverá ninguém para lê-la. É o fim do tempo. Exatamente quando? Eu não sei. Exatamente quanto tempo será? Nem mesmo os anjos do céu conhecem aquele minuto ou hora. Mas nos foi dito pelo Senhor Jesus que, quando estas coisas que vemos agora começassem a acontecer, então deveríamos levantar nossas cabeças, pois nossa redenção se aproxima. Agora, o que se aproxima significa? Eu não sei. Agora, vendo este acúmulo todo de evidência que é a hora em que agora vivemos, eu penso que é uma boa coisa repassar estas coisas e destacá-las, uma vez que os selos foram abertos, e descobrir a verdade destas coisas, porquanto Deus tem sido tão leal para conosco, com sua graça, ao mostrar-nos estas coisas. Eu quero que vocês notem aqui em Mateus 24, Jesus usou o termo Christos, C-R-I-S-T-O-S, Christos, não Cristo, mas Christos, plural, não singular, Christos. Portanto, a palavra Cristo significa o ungido. E então, se é ungidos, não haverá somente um, mas muitos ungidos. Os ungidos. Estão vendo? De outra forma, se ele quisesse simplificá-lo a fim de que pudéssemos entender melhor, ele diria: nos últimos dias se levantarão falsos ungidos. Agora, isso parece quase impossível. Veja os termos de ungidos, mas notem bem as próximas palavras. E falsos profetas, P-R-O-F-E-T-A-S, plural. Agora, ungido é alguém com uma mensagem. É a única maneira que a mensagem possa ser trazida é por um que seja ungido, e esse seria um profeta. Ungido. Se levantarão falsos mestres ungidos. Um profeta ensina o que é a sua mensagem, mas pessoas ungidas com ensinamento falso. Cristos, plural, profetas, plural. E se há tal coisa como um Cristo singular, então estes teriam que ser ungidos, que a sua profecia do que eles estivessem ensinando seria a diferença, porque eles são ungidos. Ungido, agora, é uma lição de escola dominical. Nós queremos tentar trazer isto ao ponto de mostrar os fatos pelas Escrituras, não pelo que uma outra pessoa tenha dito a respeito disso, mas apenas lendo as Escrituras. Você pode dizer: como pode ser isto? Os ungidos seriam o que eles eram? Cristos, C-R-I-S-T-O-S, ungidos, Cristos e falsos profetas. Ungidos, mas falsos profetas. Jesus disse que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Agora, alguém poderia dizer para mim: o Senhor crê que essa unção nessas pessoas significa que é a unção do Espírito Santo? Sim, Senhor. O genuíno Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa. E todavia elas são falsas. Agora, ouçam com atenção e vejam o que ele disse. E farão sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. E eles são ungidos com o Espírito Santo genuíno. Eu sei que isso soa bastante insensato, mas nós vamos tomar tempo e explicá-lo pela palavra, que isso é absolutamente o assim diz o Senhor, a verdade. Agora, vamos abrir nossas Bíblias apenas um minuto em Mateus capítulo 5 e começar com o
o versículo 45. E observem agora, enquanto lemos por alguns momentos nestas escrituras. Agora, para aproveitarmos nosso tempo, para conseguirmos um fato básico, porque eu estou fazendo uma afirmação aqui que é espantosa. Como pode o Espírito Santo ungir um falso mestre? Mas isso é o que Jesus disse que aconteceria. Agora, Mateus capítulo 5, versículo 45, vamos ler agora. Vamos começar um pouco atrás. 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A chuva cai tanto sobre o mal como sobre o bom. Agora, para dar sequência a uma outra profecia relacionada a isso, podemos voltar agora a Hebreus capítulo 6, para o próximo versículo sobre isto, onde Paulo traz de volta à mente a mesma coisa que Jesus disse. Paulo falando agora, enquanto vocês o estão procurando, e vocês aí na transmissão, tomem suas Bíblias, perto de vocês é um pedaço de papel, e procurem isto agora. Hebreus capítulo 6, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, Cristo, singular, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e de doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Eu quero trazer algo à sua atenção só por um minuto. Vocês notaram que é dom e não dons, participantes dos dons celestiais, mas o dom celestial, singular, Cristo, singular, dom, singular, dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram da palavra de Deus. Provaram o quê? A palavra de Deus e a virtude do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque, ouça, a terra embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela para produzir erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe as bênçãos de Deus, mas a que produz espinhos, abrolhos, é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Agora, compare isso com Mateus 5:24 novamente. Notem, Jesus disse que a chuva e o sol caem sobre a terra, que Deus manda para preparar o alimento e as coisas para as pessoas da terra, e a chuva é enviada para o alimento, as ervas, mas o joio, as ervas daninhas, estando no campo, recebem a mesma coisa. A mesma chuva que faz o trigo crescer é a mesma chuva que faz o joio crescer. Que lição tremenda eu tive sobre isso uma vez, quando eu me encontrei com o povo pentecostal pela primeira vez. E foi uma grande lição para mim. Eu vi dois homens, um nunca tinha ouvido falar em línguas antes. Um falava em línguas, o outro interpretava, vice-versa. E diziam a verdade. Diziam que há muitos aqui que devem se arrepender esta noite. Há tanto homens como mulheres. E as pessoas se levantavam e iam para o altar. Eu pensei, quão glorioso! E então, com o pequeno dom do Espírito Santo, eu conversei com aqueles dois homens apenas, vocês sabem, como em discernimento, uma maneira de descobrir. E um deles era um cristão genuíno. E ele era um verdadeiro servo de Cristo. E o outro era um hipócrita. E um deles, aquele que era um hipócrita, estava vivendo com uma mulher de cabelos pretos, andando com uma loira e tinha filhos com ela. Bem, estava ali mesmo na visão, não poderia ser negado.
e eu lhe falei sobre isso. Ele olhou para mim e se foi pelo edifício. Agora, eu estava confuso, com toda certeza. Eu pensei que tivesse me encontrado com anjos. Então eu me perguntei se eu não estava entre demônios. Como isto poderia ser? Eu não pude entender. E por anos eu mantive minhas mãos fora disso, até que um dia onde George Smith, o rapaz que namora minha filha, nós fomos ontem até o velho moinho onde eu vou orar, e depois de estar lá um par de dias, o Espírito Santo trouxe esta escritura de volta para mim. Pois a chuva cai muitas vezes sobre a terra para trajá-la com ervas, mas os espinhos e os abrolhos vivem nessa mesma chuva, e o seu fim é serem queimados, vivendo do mesmo recurso vivificante de Deus. Então eu entendi aquilo. Jesus disse, por seus frutos os conhecerei. Agora, portanto, a chuva caindo sobre a vegetação natural da terra é um tipo da chuva espiritual que dá vida eterna, caindo sobre a igreja, pois nós a chamamos de chuva temporã e chuva tardia, e é uma chuva jorrando do Espírito de Deus sobre sua igreja. Aqui está uma coisa muito estranha. Vem, quando as sementes penetraram no solo, seja como for que elas chegaram lá, para começar elas eram espinhos, mas o trigo que penetrou no solo e as ervas eram ervas para começar, e cada erva produzindo a si mesma outra vez, mostrando que estava no princípio original, e enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Porque eles estão recebendo a mesma chuva, a mesma bênção, mostrando os mesmos sinais, mesmos prodígios. Vem, enganarão ou enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Agora, um espinho não pode evitar ser um espinho, e nem o trigo pode evitar ser um trigo. É o que o Criador de cada um determinou no princípio, que é o eleito. A mesma chuva, você não pode desordenar a natureza. Esse é que é o problema hoje. Nós estamos lançando bombas e lá no oceano, destruindo-a, explodindo-a com bombas atômicas. Sempre perturba-se a terra cada vez mais, afundando dentro dela. Derruba-se árvores, as tempestades os apanham. Passe barragem no rio, ele transbordará. Tem que se encontrar o caminho de Deus e fazer as coisas e permanecer dentro dele. Nós temos denominado pessoas nas igrejas e organizações. Olha o que nós temos. Fique no caminho provido de Deus para isso. Mas veja você, ele envia a chuva, de volta ao nosso assunto, sobre o justo e o injusto. Jesus lhe diz agora em Mateus 24 que seria um sinal no tempo do fim. Agora, se este sinal é para ser conhecido somente no tempo do fim, então ele terá que ser depois da abertura daqueles selos. Vem, é um sinal do fim. Isso seria quando estas coisas acontecem, será no tempo do fim. E será um sinal agora para que os eleitos não estejam confusos com essas coisas. Você vê isto? Então deve ser revelado, exposto. Notem, tanto o trigo como o joio vivem da mesma unção do céu. Ambos se regozijam por ela. Eu me lembro disto, referindo-me outra vez àquele exemplo lá, aquele dia no Grains Mill. Eu vi aquela visão subir, e havia uma grande terra, e ela tinha sido toda arada, e lá ia um semeador primeiro. Eu quero manter isso diante de vocês. Observem o que vai primeiro, então o que segue. E enquanto este homem vestido de branco vinha pela terra, semeando semente, então por trás dele vinha um homem vestido com roupas escuras. Parecia muito furtivo, andando de mansinho por trás dele, semeando joio. E quando isso aconteceu, então eu vi ambas as culturas crescerem, e enquanto cresciam, uma era trigo e a outra era joio. E veio uma seca, quando parecia que ambas tinham suas cabeças inclinadas, apenas clamando por chuva. Então veio uma grande nuvem sobre a terra, e choveu, e o trigo se ergueu e disse, glória ao Senhor, glória ao Senhor. E o joio se levantou e gritou, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Os mesmos resultados, ambos perecendo,
ambos iam morrer. E então o trigo cresce e fica com sede, e por estarem no mesmo campo, na mesma plantação, no mesmo lugar, sob a mesma torrente, saiu o trigo e saiu o joio pela mesmíssima coisa. Notem, a mesma água de unção que traz o trigo, traz o joio. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhes dá o desejo de salvar almas, que lhes dá poder de realizar milagres. Ele cai tanto sobre o injusto quanto sobre o justo, o mesmíssimo Espírito. Agora, não se pode fazer de uma outra maneira e entender Mateus 24, 24. Ele disse: surgirão falsos cristos, falsos ungidos com a coisa genuína, mas serão falsos profetas disso, falsos mestres disso. O que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é a verdade? Agora nós chegaremos à marca da besta em alguns minutos e vocês verão o que é a denominação. Bem, falsos mestres, falsos ungidos, cristos ungidos, porém falsos mestres. É a única maneira que se pode entender isso. Tal como aqui há algum tempo atrás eu citei isto. Eu poderia citá-lo porque nós estamos em conexão através da nação. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, onde isso está chegando esta manhã no Arizona, e ele tinha uma plantação de fruta cítrica, e ele tinha uma árvore lá, a qual era uma laranjeira, que estava produzindo toranjas, e limão, tangerina, tângelo, e eu esqueço quantos frutos diferentes havia naquela mesma árvore. E eu disse para o homem, eu disse: como é isso? Que tipo de árvore é essa? Ele disse: a árvore em si é uma laranjeira. Eu disse: por que existem toranjas nela? Por que existem limões nela? Ele disse: eles estão enxertados nela. Eu disse: entendo. Bem, agora, eu disse, agora no próximo ano, quando essa árvore produzir uma outra carga de frutos, os quais amadurecem aproximadamente na mesma época, eu disse, então tudo que ela produzir será laranjas. Se ela for uma laranja de umbigo, ela produzirá as laranjas de umbigo, não produzirá, Senhor? Ele disse, não, Senhor, cada galho enxertado produzirá a sua espécie. Eu disse, o Senhor quer dizer que aquele ramo de limoeiro produzirá um limão daquela laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. A toranjeira dará toranjas daquela laranjeira? Ele disse, sim, Senhor. Essa é a natureza do galho que está enxertado nela. Eu disse, louvado seja Deus. O que quer dizer? Eu disse, mais uma pergunta. Agora, alguma vez essa laranjeira produzirá laranjas novamente? Ele disse, quando um outro galho brotar dela. Quando um outro galho brotar dela. Não quando um for enxertado nela. Porém, elas são todas frutas cítricas. E elas vivem da vida cítrica que está na árvore de fruta cítrica. Eu disse, aí está! A metodista produzirá metodistas cada vez. A batista produzirá batistas cada vez. A católica produzirá católicos cada vez. Mas a igreja do Deus vivo produzirá Cristo da raiz. A palavra cada vez. Se alguma vez ela produzir uma outra vide saindo de si própria. Agora, pode se enxertar lá e veja você, cada toranja, limão, tângelo, tangerina, quaisquer frutos cítricos que sejam, cada um deles pode viver naquela árvore, mas dando falso testemunho da árvore, vivendo da árvore. Você vê isso? Eles estão vivendo e prosperando na vida genuína que está naquela árvore. Agora aí está Mateus 24, 24. Vivendo da mesma vida, mas eles não estavam certos no princípio. Eles estão dando falso testemunho daquela árvore. É uma laranjeira. Todavia, é uma árvore de fruta cítrica. E eles dizem, esta igreja, esta denominação está testificando de Cristo e tem o batismo falso, falso testemunho da palavra, tentando dizer que o poder de Deus foi somente para os discípulos. Jesus, ele mesmo disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todo ramo que alguma vez, árvore que alguma vez produza
cada ramo que estiver na árvore. E estes sinais seguirão os ramos genuínos, onde, contanto que seja uma árvore, contanto que ela esteja produzindo ramos até o fim do mundo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vem a hora em que estamos vivendo, vem o que Jesus disse. Lembre, isso seria no tempo do fim, não lá sobre Wesley lá atrás. Agora, no tempo do fim, isso era para acontecer. Agora, observem as Escrituras. Deixem que elas testifiquem. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ou credes ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Em outras palavras, se essa árvore alguma vez produzir um ramo, eu sou a vide, a árvore, vós sois os ramos. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. São João 14:12. Agora, aquele que habita em mim, aquele que estava em minha raiz no princípio, essa é a razão pela qual Jesus foi tanto a raiz como a descendência de Davi. Ele foi antes de Davi, em Davi e depois de Davi. Tanto a raiz como a descendência de Davi, a estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio do vale, alfa e ômega, Pai, Filho e Espírito Santo. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade, tanto a raiz como a descendência de Davi. Aquele que é a vida eleita, a vida predestinada que está em mim. E ele é a palavra do princípio. Quando ele surgir, ele produzirá meus frutos. São João 14:12. Mas outros viverão da mesma coisa, chamando a si mesmos de cristãos e crentes. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão. Agora, isto é para acontecer e ser manifestado nos últimos dias, quando os mistérios de Deus forem revelados, como nós chegaremos a isso um pouco mais tarde. Estas árvores, a videira verdadeira e a videira falsa. Vocês têm me ouvido pregar sobre isso desde anos atrás, como que tem crescido juntas. As trouxe em indivíduos e mostrei que, de Caim e Abel, as duas videiras que se encontraram em um altar, ambas religiosas, ambas ungidas, ambas desejando vida e adorando o mesmo Deus. E uma foi rejeitada e a outra aceita. É a única maneira que aquele que foi aceito pode ter feito diferente de seu irmão, porque aquilo foi revelado a ele. Pois a Bíblia disse, pela fé, Hebreus capítulo 11, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Jesus disse a revelação espiritual de quem ele era. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele disse, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Carne e sangue jamais revelaram isto a você. Meu Pai que está no céu o revelou. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. O quê? A verdadeira revelação da palavra. Aí está a videira verdadeira novamente. Abel, pela fé. Você disse, não foi uma revelação. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você, que ainda não é, mas você crê que será. Fé é uma revelação da vontade de Deus. Então, por revelação, as igrejas hoje nem sequer creem em revelação espiritual. Eles creem em um ensino dogmático de algum sistema. Pela revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Amém. Eu espero que você veja isto. Vem onde nós estamos vivendo, vem a hora. Eu estava conversando com um cavalheiro há não muito tempo atrás, um erudito cristão e cavalheiro. Ele disse, Senhor Branham, nós rejeitamos todas as revelações. Eu disse, então vocês têm que rejeitar Jesus Cristo, pois ele é a revelação de Deus. Deus revelado em carne humana. A menos que você veja isto, você está perdido. Jesus disse, a menos que creiais que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Ele é a revelação de Deus,
o Espírito de Deus revelado em forma humana. Se você não puder crer nisso, você está perdido. Você coloca nele uma terceira pessoa, segunda pessoa, qualquer outra pessoa além de Deus, você está perdido. A menos que creais que eu sou ele, morrereis em vossos pecados. Uma revelação. Não é de se admirar que eles não puderam vê-lo. Ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai o traga. E tudo o que o Pai me deu, nas raízes virá a mim. Vem, você entende? Oh, como nós devemos amá-lo, adorá-lo, louvá-lo, em ver o fruto do Espírito nos últimos dias e a árvore noiva amadurecendo no cume do tempo. A videira verdadeira e a videira falsa, ambas tinham a mesma unção. A água caía sobre ambas. Não é de se admirar que ele nos advertiu. Enganaria até os escolhidos, se possível fora. Notem, elas se parecem iguais. Elas têm a mesma unção, mas notem, por seus frutos. Como você a conhece, como você sabe que não é uma laranjeira, porque está produzindo uma toranja. Aquele ramo está bem, ele está vivendo na árvore, mas está produzindo uma toranja. Não é como a primeira,